Respondendo aí esta pergunta, que é uma pergunta muito importante de este hermano, não? Sua pergunta é como ser um bom líder, porque meu líder é um bom irmão, é um homem muito espiritual, pero não tem carisma, dijo aqui, né? E às vezes ele liga muita alma, pero se vá todo, porque ele não sabe lidar com a alma. E às vezes ele conta os problemas arriba do púlpito, desahoga no micrófono e abre a coisa fora de seu lugar e as almas se vão. Então, o que tem que fazer para ser um bom líder? Meus irmãos, nós só aprendemos aí com Moisés. Moisés foi um dos maiores, porque não o maior líder da história, com exceção de Jesus. Então, se Jesus era Deus, não? Pero Moisés teve uma responsabilidade tão grande de guiar aquele povo, sacando-lo do Egito, aquele povo que não tinha tantas leis, princípio, aquele povo que era murmurador, que era ingrato. A Bíblia atribuiu a Moisés o título del hombre mais manso de la tierra. Que coisa, hein? Que tremendo. El hombre mais manso de la tierra. E que tremendo. Porque a missão que Deus lhe deu, meus irmãos, tinha que exercer sim ou sim a mansedumbre. Ele tinha que exercer a mansedumbre. Se ele não exercer a mansedumbre, quedaria a coisa muito complicado, muito difícil para Moisés, e não ia poder sobrelevar-se naquela missão. Mira, meus irmãos, que Moisés várias vezes revelou aí sua tendência em não se controlar. Moisés, como os irmãos conhecem, verdade? Em algumas referências bíblicas, quando ele estava no Egito, em seus 40 anos de preparação, ele matou uma pessoa. Ele não contuvo-se, não pôde deter a ira, acionou carnalmente e matou um homem. Que tremendo, hein? Então, se o que Deus lhe isso, Deus lhe meteu a hora em uma preparação, cuidando de animais de ovelha. Ali Moisés teria que aprender a lidar com animais, aprender a paciência, aprender a amar as ovelhas. Que coisa, hein? Há muita pessoa, meus irmãos, que a visão dele é uma visão afuera. Ele não sabe o que é amar na alma. Às vezes saber predicar, saber exortar, ser usado, isso não significa amar a alma. Ter muito talento, dones, isso não significa. Moisés tinha uma preparação tremenda, pero Deus queria lhe ensinar a ter paciência, a ser paciente. Se nós outros não aprendemos, irmão, a paciência, dificilmente vamos poder liderar qualquer departamento, seja infantil, seja de adolescentes, seja de jovens, seja de missão, seja de escola dominical, seja de ação social, seja de uma congregação, um campo, um setor. Se não aprendemos a ser paciente, a saber se relacionar com os demais com paciência,
dificilmente Deus poderá usar a nossa vida. Essa pergunta é muito importante porque ela vem de encontro com o tema que eu estou falando sobre fidelidade. É muito importante essa pergunta. Então, se a pessoa que não, eu solo trabalho solo. Eu não tenho paciência com nadie. Eu vou e hago já a coisa porque não espero a nadie. Então, essa pessoa não está conseguindo aí a se dominar, a se controlar, a perder, não sabe lidar com os demais. Mira que hasta mesmo coisa sencilla, vou usar aqui uma palavra muito importante, generalmente as igrejas têm seus grupos de WhatsApp, há irmão que se enoja por qualquer coisa ele já sai dos grupos de WhatsApp. Às vezes é um grupo com o fim de ensinar, de instruir, de edificar, de dar informações importantes, pelo porque algum vai lá e envia alguma mensagem fora do seu lugar, ou apertou mal o telefone, alguma criatura falou, ou porque alguém, meu Deus, a pessoa já sale. Isso revela que a pessoa, irmão, não tem controle emocional. Essa pessoa não tem controle emocional. Não aprendeu a ter paciência com os demais. E a Bíblia ensina que devemos ser pacientes para com todos. Paciência é fundamental para quem quer influenciar a los demais. Há pessoas que facilmente são influenciadas. Qualquer coisa lhe quita de seu lugar, lo hace enojar. São pessoas que não estão emocionalmente preparados. Eles ali não sabem dominar a situação. Isto passava com Moisés. Moisés, ele salia de si. Qualquer coisa ele se enojava. Qualquer coisa que dava, avá. Este era o caráter de Moisés. Que tremendo, não? Então, há irmãos que nós outros conhecemos, em pequenas atitudes que eles têm, já os pilhamos. Por exemplo, na atitude de não quedar num grupo, sair por qualquer coisa, se enoja, e às vezes deixa de receber muitas bendições por seu enojo. Ou faltar um convertir, porém, verdade? Isso podemos dizer, falta se convertir bem. Porque um crente tem que ter domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. A pessoa se dominar, saber enfrentar as circunstâncias, os problemas, chegar a esta madurez. Mira que passou. Deus lhe ensinou Moisés ali, meus irmãos, trabalhando com ovelha. Deus lhe enviou a uma missão, lhe preparando para os desafios. Tudo o que passa em nossa vida é uma preparação de Deus para conosco, irmão. Todo levante, toda calúnia, toda difamação, todo desprezo, todo rechaço, Deus nos está preparando. Se alguém te rechaça, se alguém não te saluda, se alguém hace pouco caso por vou ter que agarrar isto, meus irmãos, e sacar desta atitude um aprendizado. Eu não vou ser igual a esse irmão. Não vou ter esse comportamento que tem esse irmão e essa irmã. Não serei assim. Não serei tão prepotente. Vou ter que agarrar isto lá no positivo. E ter misericórdia daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas que são aí airadas, desequilibradas, descontroladas, temos que mirar para elas com piedade, com misericórdia, descendo o pobrecito deste humano, desta irmã, porque realmente és um pobrecito, que tem dificuldade em dominar-se, em liderar-se a si mesmo. Para Deus nos colocar em posições maiores, devemos aprender a dominar, a liderar nós outros mesmos. Toda pessoa é um líder de si mesmo. Se você não sabe se liderar a si mesmo, dificilmente tu vas a liderar a outros.
Tem que pedir a Deus graça para se controlar. Moisés revelou isto, irmãos, o problema que ele tinha. Temos um estudo bíblico de Odila Central chamado O Pecado de Moisés. O pecado de Moisés era isto: airar-se, sair de si, descontrolar-se, hablar coisa que não podia hablar. Mira, Moisés recebeu o título do homem mais manso da terra. Moisés teve algumas dificuldades quando o povo caiu lá na idolatria. Moisés, quando descendeu del monte, Moisés rompeu as tábuas da lei que foram escritas pelos dedos de Deus, irmão. Ofundia algo tão precioso. Ele estava airado, saiu de si. Que coisa, não? Mais uma vez, Moisés revelando seu verbo homem, a dificuldade em controlar seu caráter. Aí pessoas que têm um caráter difícil e depois querem descer. Não, eu sou um João Bautista. Não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, tenho que me aceitar como eu sou. Não, meu irmão, vou ter que se converter. Vou ter que ter o caráter de Cristo. Não venha tentar usar a Bíblia fora do seu lugar para estar justificando seu caráter podrido. Essa é a realidade. Isso não é de Deus. Isso não é espiritual. Vou ter que ser parecido com Cristo. A Bíblia diz que Pedro, um homem totalmente, irmão ali, sanguíneo, um homem que agarrava sua espada e assim ela nambi, a rina volar, sacou lá nambi de maluco, vendo, com a espada, que deu uma espadada, bombairado, impossível. Pero Pedro se converteu também, que um dia Pablo lhe repreendeu publicamente. Pablo teve sorte, porque se era o antigo Pedro, Pablo nambi e vai volar também. Pedro já estava convertido. Ele chegou na madurez, ele supo se controlar. Me entra que Pablo estava em um processo já de madurez. Pablo que faltava ali tomar uma atitude correta, porque o sábio, ele elogia publicamente e repreende em privado. Então, se há pessoa que não tem essa sabedoria, ele e as demais lastima, humilha na pessoa publicamente, sem nenhuma necessidade, e a pessoa sai da igreja arrastrada de tristeza, herida por falta de sabedoria de um que lidera. Então você mira que Pedro, ele alcançou a madureza, ele cambiou. Não venha com essa história que perraeche é caráter. Eu sou assim, Deus me chamou assim. Não, Deus chamou assim, pero eu vou ter que cambiar. Diz a Bíblia que Juan e Jacobo eram conhecidos como hijos del trovão, delos trueno, hijo delos trueno, hombres airado, qualquer coisa. Jesus, se tu querer, vamos pedir a hora como Elias, fogo del cielo para queimar esse samaritano tudá. Eles tinham caráter forte. Tu pensa que Jesus caiu na dele? Tu pensa que Jesus, que maravilha, hein? Vocês conhecem a história de Elias, que tremendo, vocês são igual a Elias. Jesus lhe dijo, não sabeis de que espírito sois, que el Hijo del Hombre não vino para matar, sino para dar vida. Mira que Deus cambiou aqueles homens tão tremendamente, que Juan, sua epístola, aquele homem que era um homem explosivo, colérico, ele dizia, amados, irritos, ameis, Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele homem aprendeu que ele devia cambiar-se. Uma epístola mais linda que habla sobre amor está em 1 de Juan, escrita por um homem que era tremendamente airado, pero Deus cambiou seu caráter.
Então, para nós outros cambiar, para começar, devemos reconhecer nossos erros e sentir a necessidade de cambiar. Deus não está se agradando, meu irmão, da maneira que tu trata a sua esposa. Não pensa tu que Deus está se agradando aí dessa ira que vou estar, de palavra ofensiva, de lá ingratitude, ao descer para sua esposa, de tebiú, da raiz rico, de dovalei. Esta palavra que vou estar falando são palavras pesadas, palavras ofensivas, palavra que não és de um líder que vai conquistar a confiança. Você não vai conquistar a confiança de sua esposa, de seus filhos. Vou estar imponendo autoridade. Imponer é uma coisa, conquistar é outra. Então você vai ter que cambiar seu caráter. Na maneira que tu abra com sua esposa, na maneira que tu abra com teus filhos. Vou ter que ter autoridade, com certeza. Tem que ter disciplina, tem. Pela maneira em conversar, em poder falar, é fundamental, porque isso revela um homem que se domina. Então, se vemos Moisés ali, aquele homem tem um caráter tão difícil, que estava lutando por seu caráter, e, irmão, lutou muito, porque ele recebeu o título pelo homem mais manso da terra. Pero houve um momento final de seu ministério, que Moisés, isso algo que não poderia ser. O povo se levantou, o povo se reuniu contra Moisés. Irmãos, quando todos estão ao nosso lado, não é difícil, é fácil. Quando não há oposição, é fácil. Pero quando há oposição, é aí que vamos ver se realmente estamos convertidos. Moisés foi rechaçado. Moisés foi rechaçado, irmão. A gente se congregou contra ele. A gente lhe queria matar. Mesmo delante desta situação, Deus esperava em Moisés a vigilância. Então, se Deus disse, ou faltar água, e Deus mandou Moisés abrar a água. Abrar-lhe a água. Coisa tremenda, hein? Deus mandou Moisés abrir a pedra. Abra a pedra para que salga a água. Pero Moisés ali estava airado. Moisés congregou aquele povo. Congregou aquele povo com uma atitude de ira. Moisés estava airado. Respondendo aí esta pergunta, que é uma pergunta muito importante de este irmão, não? Sua pergunta é como ser um bom líder, porque meu líder é um bom irmão, é um homem muito espiritual, pero não tem carisma, dijo aqui, né? E às vezes ele liga muita alma, pero se vá todo, porque ele não sabe lidar com a alma. E às vezes ele conta os problemas arriba do púlpito, desahoga no micrófono e abre a coisa fora de seu lugar e as almas se vão. Então, o que tem que fazer para ser um bom líder? Meus irmãos, nós só aprendemos aí com Moisés. Moisés foi um dos maiores, porque não o maior líder da história, com exceção de Jesus. Então, se Jesus era Deus, não? Pero Moisés teve uma responsabilidade tão grande de guiar aquele povo, sacando-lo do Egito,
aquele pueblo que não tinha tantas leis, princípio, aquele pueblo que